O Supremo tem um papel que é muito importante, é imprescindível, né, na nossa garantia da democracia. É a ele que cabe dar a última palavra e garantir a segurança jurídica do país. É por isso que ele precisaria ser também ele um praticante dessa mesma segurança jurídica. E tem vários momentos em que ele dá sinais contraditórios em relação a isso. É normal que numa casa formada por 11 pessoas, indicadas em momentos diferentes e que tem ali a possibilidade de dar decisões monocráticas muitas vezes, ou em colegiados menores, haja controvérsias, haja divisões, haja grupos, etc. Mas é importante que a instituição, quando se reúne no seu pleno, ela dê decisões que sejam paradigmáticas, que sejam norte para o resto do país. E muitas vezes isso não tem de fato acontecido. Na questão do inquérito, por exemplo, que corre no Supremo, aquele inquérito que é uma espécie de bombril, né, para 1001 utilidades, o Supremo se desviou dessa sua função, claramente. E até hoje não houve uma decisão do plenário, uma manifestação de ministros como o Celso de Mello, que faz essas falas que são importantes que ele faça, porque ele é o decano da corte, em relação a isso que é uma mazela interna. O que o decano pensa desse inquérito? A gente ainda não o ouviu. Ele deu uma entrevista ao Globo recentemente, muito importante. Ele falou na sessão, logo em seguida, a uma das falas do presidente Jair Bolsonaro, num sentido também reafirmando a independência entre os poderes, a necessidade de freios e contrapesos. Falou agora em relação à independência do Ministério Público, mas o que ele pensa em relação a esse inquérito? O que ele pensa dessa decisão do Toffoli que cerceou, na prática, o trabalho do COAF? A gente não sabe. A gente não sabe o que a Carmen Lúcia, ex-presidente do Supremo, que ocupou a presidência até pouquíssimo tempo atrás, pensa sobre essas duas decisões que colocam em xeque esse papel de poder moderador, com esse moderador bastante entre aspas, do Supremo Tribunal Federal. E ele pode ser cobrado, pode ser instado a exercer esse papel. E é importante que ele esteja com as próprias contas saneadas para fazê-lo. Eu evito fulanizar, esse ministro não tem condições, aquele não tem. As maiorias são fluidas, os alinhamentos também nem sempre são fáceis de rastrear. Basta ver que o Toffoli, nomeado pelo PT e chamado de amigo do meu pai na planilha do Odebrecht, está amigo do pai de outra pessoa agora, amigo do pai do senador Flávio Bolsonaro. Então, os alinhamentos não são muito claros, nem sempre eles são fáceis de olhar a partir da nomeação, da designação. O Gilmar Mendes foi nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso, mas muitas das suas teses hoje em dia servem tanto ao Bolsonaro quanto ao Lula. Então, é tudo muito mais complexo do que isso. O importante é que, como instituição, como casa de 11 ministros, o Supremo deu o norte para o país. Eu acho que ninguém mais pode ter essa função de chamar os ministros às falas e pedir que haja uma institucionalização do papel do Supremo que o decano Celso de Mello.